da orelha. A aula foi baseada no capítulo 11 do Tratado de Otorrino. E para começar falando das malformações de orelha, primeiro eu tenho que falar de alguns conceitos básicos, né? Que a maioria já sabe, provavelmente, mas a malformação significa erro na morfogênese dos tecidos ou dos órgãos. Síndrome seriam múltiplos defeitos juntos em mais de um tecido, em mais de um órgão, e geralmente é resultante de uma mesma causa, e se repete padronizadamente nos pacientes com aquela síndrome. Congênito é algo que está presente desde o nascimento, podendo ter origem hereditária ou ser adquirida na vida Na prática, o intrauterina. que termina acontecendo quando você vai olhando assim? Eu tenho um trânsito aqui, em qualquer hospital que eu for na cidade, né? Agora, muitos me chamam, seja os donos ou coisa, já operei dono do Grupo Santa Lúcia, já operei de um monte de lugar. Agora, o que acontece? O pessoal pega e... Oi. Obrigada. Não sei quem foi. Displasia seria uma forma anormal e ostogênese é a formação do osso. As formações congênitas da orelha podem ser divididas em morfológicas funcionais e funcionais. E sendo que as funcionais, dentro das funcionais, estão as deficiências auditivas isoladas, né? Seja de causa genética, congênita, ou por uso de droga autotóxica, ou então, talvez, por uso de outras drogas pela mãe durante a gestação. E aí, como foi dito em aula anterior, a origem embriológica do sistema auditivo externo, médio e interno é separado, o que faz com que nem sempre uma formação em uma dessas orelhas também esteja presente na outra orelha, né? Primeiro vamos falar de uma formação de orelha externa. Elas são divididas em malformações de pavilhão e de conduto auditivo externo. Para entender as malformações direito, a gente precisa entender que o pavilhão é formado pelos 6 tubérculos de His, 3 vem do primeiro arco branquial e 3 do segundo, e eles rodeiam a fenda branquial. Então, os tubérculos do primeiro arco dão origem ao tragus e a parte ascendente da hélix, e os do segundo formam o restante do pavilhão. Falando agora da orelha de abano, que seria a alteração estética mais comum na malformação de pavilhão, ela se caracteriza pelo aumento da distância entre a mastoide e a hélix. O normal dessa distância é 1,5 a 2 centímetros, e ela resulta de 3 fatores associados, que seria uma abertura do ângulo céfalo-concha, uma hipertrofia de concha e um defeito na aplicatura da anti-hélix. A segunda malformação são as orelhas constritas. É um tipo de criptotia, ou seja, um sepultamento da borda superior da orelha, e é o termo usado para agrupar uma série de malformações de pavilhão que apresentam como defeito comum a rotação inadequada do complexo hélice, antihélice e escafa. E aí resulta desse pavilhão auricular fletido para a frente, como pode ser visto nas figuras. Ela é classificada em leve, moderada ou grave, sendo que a leve é uma pequena alteração do contorno superior da hélice, a moderada tem uma alteração que envolve a hélice e a parte da escafa, e a grave envolve tanto o terço superior quanto outros segmentos da orelha. E uma coisa interessante dessas malformações de pavilhão é que algumas podem ser corrigidas durante o período neonatal com a fixação de moldes na orelha, né? Nas primeiras 96 horas de vida. Aí, com a permanência desses moldes por 2 semanas, algumas dessas malformações são corrigidas. Então, outras malformações são as orelhas em ponto de interrogação, que é a formação por uma atrofia do segmento médio da concha da escafa, tem caráter hereditário e o tratamento também é cirúrgico. Os apêndices pré-auriculares são essas tumefações redondinhas que ficam aqui na frente do tragus, geralmente, e a origem embriológica também está naqueles tubérculos de His. Às vezes, esses tubérculos estão associados à surdez neurosensorial, então, nesse paciente tem que prestar atenção nisso. As fístulas e os cistos pré-auriculares também são chamados de colobomas áureos ou sinos pré-timpânico, e eles eles advêm, na verdade, da fusão incompleta dos 6 botões ópticos que formarão o pavilhão da orelha. E a origem deles é nos arcos branquiais, né? A localização dessas fístulas geralmente é na margem ascendente da hélice, e o que corresponde à falta da fusão do primeiro e do segundo tubérculo. Essas fístulas, elas são revestidas por tecido ectodérmico, então, quando eles têm uma infecção de repetição e fica drenando pus por esses colobomas, e
tem que fazer a correção cirúrgica deles e tem que fazer ressecção de todo o trajeto, porque senão pode continuar tendo produção de, enfim, de sebo e ficar infeccionando lá dentro, não dá para tirar só a entrada dele. Outro tipo de malformação são as macrotias. Elas podem se originar de duas formas. A primeira é o exagero do crescimento da orelha, não um crescimento anatômico, e aí ela acaba se dobrando em cima dela mesma. E a segunda é uma alteração na forma mesmo da cartilagem que sustenta o pavilhão externo. Nesses casos, a alteração da forma, que é essa imagem da esquerda aqui, a gente pode ter o que chama de orelha de duende, ou orelha de Spock, ou orelha de Stahl. Aí pode ver que a cartilagem que forma o Y da orelha tem uma perninha do Y rodada posteriormente. E aí precisa fazer a correção cirúrgica dessa orelha, colocando essa cartilagem para frente para poder ficar, né, padrão. O oposto dessa macrotia seria a microtia. E aí tem várias classificações para as microtias, mas o tratado deixou claro que a classificação de Weirda é a que ele escolheu assim como melhor, e ela é dividida em 3 graus, sendo que na displasia de primeiro grau, a maior parte do pavilhão é normal, que seria essa foto da esquerda. Na displasia de segundo grau, algumas estruturas da orelha são reconhecidas, e na displasia de terceiro grau, grande parte da orelha foi afetada, e aí pode ser que a reconstrução exija a retirada de grande parte de grande cartilagem de outro sítio. Agora, falando das malformações de conduto aditivo externo, ele separou a duplicação do conduto aditivo externo em tipo 1 e tipo 2. No caso do tipo 1, tem uma anomalia do ectoderma da primeira fenda branquial e tem a duplicação do canal externo membranoso. Aí, a localização pode ser vista aqui na imagem da direita, sendo que seria a letra A duplicação do tipo 1, forma um canal paralelo ao canal aditivo externo, e ele pode passar dentro da parótida, pode ser paralelo ao nervo facial, sendo que clinicamente ele pode ser parecido com um cisto, e pode ter infecção recorrente também. Na duplicação de canal aditivo externo tipo 2, teria uma anomalia da origem ectodérmica e de elementos mesodérmicos também. Aí o que acontece é que você teria a duplicação do canal aditivo externo membranoso e cartilaginoso. Aí a direção dele é mais inferior, então faz esse trajeto aqui mais como se fosse para o pescoço, né? O trajeto dele pode passar pelo ângulo da mandíbula, pode passar pela parótida, e pode também formar fístulas que ficam drenando secreção purulenta na região anterolateral do pescoço, ou então pode ficar drenando otorreia permanente. Aí, para esses pacientes, a tomografia é muito útil porque ajuda no planejamento pré-operatório, e se tiver infecção nesses casos, aí tem que fazer ressecção completa de todo o canal duplicado, para evitar o que aconteceu com essa paciente aqui, da imagem à esquerda, onde foram drenados repetidamente as fístulas e ficou com cicatriz, mas não corrige, né, o problema. Outro tipo de malformação seria a estenose do conduto aditivo externo. O tratado dividiu essa estenose em leve, moderada e severa. Aí, quando o conduto tem 2 milímetros ou mais, a chance desses pacientes de fazerem um colesteatoma é menor. Você mantém essas estenoses leves apenas com limpeza frequente e evitando o contato com água. Já quando tem uma estenose congênita, onde o diâmetro do conduto vai ser menor do que 2 milímetros, a chance de fazer colesteatoma é de 90%. E aí, nesses pacientes, precisa fazer uma canalplastia. Outro tipo de malformação é a atresia de conduto aditivo externo, pode ter causa genética infecciosa ou traumática. Já a agenesia tem causa sempre congênita. Aí, cerca de 40% dos portadores de microtia têm outras malformações associadas, né? E 75% dessas malformações associadas com os pacientes que têm microtia são as atresias de conduto aditivo externo.
Aí tem várias malformações, várias classificações para as deformidades da orelha externa e média, mas o tratado fala sobre a classificação de Altman, que foi feita em 1951, e focaliza na microtia e as alterações de conduto, porque tem uma visão mais cirúrgica. Aí ele divide essas malformações em 3 grupos, sendo que na leve o conduto aditivo externo é estenosado, mas a orelha média, os ossículos e as células da mastoide têm um bom desenvolvimento. Na malformação moderada, o conduto também está ausente, e tem uma placa atrésica presente, geralmente, na verdade, tem essa placa atrésica presente, onde o conduto aditivo externo iria abrir na orelha média. Já na malformação severa, o conduto está ausente, a orelha média está hipoplásica, os ossículos estão deformados e as células da mastoide têm um desenvolvimento muito pobre. Aí, quando vai fazer a avaliação da possibilidade da correção cirúrgica desses pacientes, tem que fazer uma coisa bem individualizada, porque essa classificação é muito simplista, sim, mas tem vários tipos de variações que podem ter. E aí, o otologista tem que estar ciente dessas variações para poder avaliar se teria uma chance de sucesso cirúrgico, né? E aí, para fazer a correção cirúrgica das malformações de orelha congênita, a gente tem que lembrar que muitos anos atrás isso tem sido tentado, mas que os primeiros resultados foram, né, catastróficos. Em 1883, que Selba fez a primeira tentativa dessa correção cirúrgica, e aí o resultado foi só um paciente com paralisia facial. Mas aí, felizmente, essa técnica cirúrgica evoluiu muito de lá para cá, e aí hoje em dia a gente tem técnicas melhores, né, que podem ter sucesso. A idade ideal para poder tentar fazer essa correção cirúrgica seria a partir dos 8 anos, porque a mastoide já está com desenvolvimento quase completo e a cartilagem costal desses pacientes está num tamanho bom para fazer a reconstrução da orelha. E nessa idade, a partir dessa idade, na verdade, alguns pacientes já conseguem ajudar com o curativo, já conseguem entender algumas instruções. A indicação da correção cirúrgica, quando o paciente tem uma malformação unilateral, tem que ser dividida com os pais, porque não é uma unanimidade entre os otorrinos que os pacientes que têm uma malformação unilateral têm que operar. Mas a correção dessa malformação melhora em torno de 25 decibéis do limiar auditivo desses pacientes, em 70% deles, na verdade. E elimina o efeito sombra, o que ajudaria no desenvolvimento intelectual dessas crianças, né? Já quando tem uma malformação bilateral, aí é unanimidade que tem que fazer a correção para poder auxiliar enfim, no desenvolvimento da criança. Lembrando que esses pacientes, eles têm 2 tipos de problema, então tem o problema externo, mas pode ter associação com o problema interno, o conduto aditivo externo, e aí tem que fazer 2 cirurgias separadas. Então, primeiro faz-se a cirurgia plástica para depois fazer a correção funcional, porque desse jeito você evita que as secreções que são liberadas pelo neoconduto interfiram no resultado estético da cirurgia plástica que foi feita, né? E aí tem algumas condições que têm que ser obedecidas para poder fazer um tratamento cirúrgico. As condições absolutas é que o paciente tenha uma hipoacusia de condução, ou seja, que vai responder bem à cirurgia, né? Tem uma fenda da orelha média presente, as janelas da orelha média também estejam presentes e o facial esteja bem posicionado. E essas são as condições absolutas para tentar tratamento cirúrgico. Já as relativas seriam uma placa atrésica posicionada, uma articulação temporomandibular anteriorizada, um epitímpano com bom espaço e mastoides bem formadas. A correção cirúrgica da atresia do conduto começa com uma incisão com cerca de 2 centímetros na linha de implantação do cabelo, ela é superior e posterior à microtia, aí depois da incisão a gente aprofunda até o periósteo e expõe a mastoide. Através dessa mesma incisão, já retira a face do temporal para poder confeccionar a membrana do tímpano. Aí inicia-se na verdade, depois que se localiza a linha zigomática, aí inicia-se a canalplastia, então começa a abertura óssea, e o osso que é removido para poder gerar esse novo conduto é um osso de aproximadamente 1,5 centímetros. A largura desse novo canal varia também em torno de 1,5 centímetros. E depois que broca o osso que gera esse novo canal, deixa uma fina camada, que é chamada de eggshell,
em cima dos ossículos. Aí, essa fina camada, ela é retirada cuidadosamente com outros instrumentos cirúrgicos que não a broca, né? Ela é retirada com um ganchinho. Aí, depois que se retira esse ganchinho e que faz a canaloplastia, aí procede-se a meatoplastia, e aí tira-se o enxerto da fáscia para poder recobrir a membrana timpânica. E aí depois tira o enxerto de pele para poder recobrir o conduto. E o excesso dessa pele que fica para fora do neoconduto é suturado para poder ficar no lugar. Aí depois fecha a incisão retroauricular com um ponto separado sempre. Essa correção cirúrgica, embora assim, né, tenha sucesso, ela é uma correção muito difícil, porque esse paciente tem muitas variações anatômicas, às vezes tem síndromes associadas, então a própria anestesia desses pacientes pode ser complicada, e fazer o diagnóstico deles de uma hipoacusia de condução também é um desafio. Fora isso, tem as complicações perioperatórias, então é importante, antes da cirurgia, citar para os pais que tem possibilidade de paralisia facial, de uma surdez neurosensorial, pode ter estenose do neoconduto e pode ter infecção, né, da ferida operatória. Também é importante ressaltar que essa cirurgia de correção do conduto exige que seja feita cuidados pós-operatórios intensivos e o paciente vai ter que estar sempre acompanhando com o otologista, né? Tem outras cirurgias que visam exclusivamente a correção funcional do problema auditivo dos pacientes. Então, essas cirurgias são indicadas para os pacientes que têm só a atresia de conduto, ou então, né, a agenesia, mas tem uma orelha interna funcionante. E aí foram feitos alguns estudos, enfim, muitos anos atrás, que comprovaram que a vibração óssea, ela se propaga para a cóclea, e isso pode ser usado para poder corrigir esse defeito funcional desses pacientes. E aí, nesses casos, temos o Barra, que seria um sistema de transmissão do som por via óssea. Ele é diferente daquele que é empregado nos aparelhos, né, nos AASes, porque ele usa prótese óssea integrada para transmissão percutânea. Então, a pele desses pacientes é furada. Aí, esse aparelho, ele estimula diretamente a cóclea através da vibração dos ossos do crânio e não interfere na pele e nos tecidos subcutâneos. Então, não depende do estado do conduto aditivo externo da orelha média. Aí, essa forma de estimulação, ela tem uma condução proporcionada muito similar ao dos pacientes que têm um conduto normal. Aí, o aparelho consiste em um microfone convencional e um amplificador. Aí tem um transdutor e um sistema de fixação do osso, que fica atrás da orelha, onde tem poucas estruturas nobres. Então, coloca-se um parafuso de titânio nesse osso, atrás da orelha, e é onde vai se fixar o barra. Aí existe no mercado hoje o Barra Connect e o sistema ponto, são dois diferentes. Esse da foto seria um barra, então o paciente fixou o aparelhozinho num parafuso que é colocado no osso dele. No caso dos pacientes adultos, essa colocação do barra pode ser feita até com anestesia local, ele fala que dá para colocar. Esses aparelhos são usados em pacientes que têm um limiar ósseo de até 45 decibéis, e tem os modelos mais recentes para pacientes que precisam de um limiar acima de 45. A discriminação vocal deles vai acima de 60 decibéis, e para colocar bilateralmente, o paciente tem que ter uma simetria de no máximo 15 dB entre as orelhas. Se for maior que isso, aí pode não dar muito certo. Isso. Lembrei, tem um cuidado que tem que ter, que os pacientes as crianças que fazem esse tipo de prótese ósseo integrada, elas crescem, mas o implante fica no mesmo lugar. Então, pode acontecer deles crescerem e o implante ser coberto com pele, e isso tem que ser corrigido para poder permanecer funcionante. E uma coisa importante do uso desse tipo de correção é que não impede, se o paciente ficar insatisfeito, não quiser ou não estiver bem adaptado, é só tirar e aí não tem prejuízo funcional nem estético. Não impossibilita outros tipos de tratamento.
E aí, com o desenvolvimento dos processadores de fala, acabaram criando outros sistemas para poder fazer essa correção. Um deles é um transcutâneo, onde a pele não é perfurada, né, que é diferente do barra. E desses implantes ativos de ouvido médio, que na sigla fica MEI, o mais famoso seria o Vibrant Sound System, que é esse aqui do vídeo. No caso desses pacientes, coloca-se um processador externo por baixo, quer dizer, por cima da pele, e ele vai transmitir as informações para um disco magnético que é colocado sob a pele. Aí essas informações são analisadas por um processador íntegro. Deixa eu só acelerar aqui. Aí, essas informações vão ser analisadas por esse processador que fica embaixo da pele e vai ser transmitido para um aparelhozinho que vai vibrar dentro da orelha média. Então, mesmo que o conduto do paciente não funcione, as vibrações recebidas do meio externo vão ser transmitidas para a orelha média e aí esse paciente vai ouvir. E aí o legal desse tipo de aparelho é que você pode ajustar a velocidade da vibração para poder ajudar na adaptação dos pacientes. Outro tipo de malformação é a ausência e a hipoplasia da fenda da orelha média. Ela é encontrada com muita frequência em pacientes que têm outros tipos de síndrome. No tratado, ele traz essa tomografia aqui, que é um paciente que tem Treacher-Collins. E aqui dá para ver que a orelha média do paciente... É porque a tomografia não ficou muito boa, mas dá para ver que a orelha média do paciente não é muito bem formada. E aí... O outro tipo de malformação seria da cadeia ossicular. No caso das malformações de cadeia ossicular, elas são muito variáveis e elas podem estar relacionadas à ausência do ossículo, alteração na fórmula, na forma, quer dizer, ou alteração do jeito que a cadeia está se conectando. E aí, esses pacientes podem ser diagnosticados com audiometria, que quase sempre vai ter uma hipoacusia de condução, ou pela impedância. E aí, a tomografia também ajuda, né, no planejamento pré-cirúrgico desses pacientes. Outro tipo de malformação de orelha média seria as malformações de janela. Elas são divididas em dois tipos. Tem a ausência de janela oval e a fixação do estribo. No caso da fixação do estribo, um tipo especial é a que ocorre na osteogênese imperfeita. Nesses pacientes, a fixação é hereditária e é acompanhada de esclera azulada e fragilidade óssea. Essa síndrome, que seria o conjunto desses três, é chamada de Van der Rohe, e o tratamento desses pacientes é feito com estapedotomia, mas os resultados são muito ruins a longo prazo. Aí, os pacientes que têm uma formação de janela, eles vão ter uma hipoacusia moderada ou severa, pode ser unilateral, bilateral, enfim, tem bastante variação. E nos casos de ausência da janela oval, o diagnóstico é feito pela tomografia. Já nos casos de fixação do estribo, pode ser feito pela imitanciometria. Alguns desses pacientes vão se beneficiar do AASE, desde que o conduto aditivo externo esteja formado, né? E se ele não estiver formado, aí pode ser feita uma prótese óssea integrada. Então, agora falando das malformações de orelha interna, elas podem vir de fatores externos não genéticos, como irradiação, infecção, uso de drogas ototóxicas ou de fatores genéticos. Elas se dividem em anomalias membranosas, osteomembranosas e ósseas. O tratamento para esses pacientes pode ser com a AASE, prótese óssea integrada, os implantes, enfim, tem várias opções. Aí tem que analisar paciente por paciente. E uma coisa interessante é que o avanço da otologia permitiu que o diagnóstico desses pacientes seja feito precocemente e alguns pacientes se beneficiam de implante coclear e implante de tronco cerebral. E aí, nesses casos, os pacientes não vão ter um desenvolvimento de fala, né? Coisa que eles não poderiam ter, assim, não teriam, não. Coisas que eles não teriam acesso antes. Falando primeiramente das anomalias membranosas, elas acabam acontecendo em nível microscópico. E aí, muitas vezes, o diagnóstico é feito depois que o paciente foi a óbito, porque faz histologia do órgão de corte desses pacientes. Clinicamente, eles têm surdez hereditária, que pode ser associada ou não a outras síndromes.
E aí o tratado fala dessas três displasias aqui. Na displasia vestibulo-coclear, a cápsula óssea da cóclea é bem formada, mas histologicamente o órgão de corte é pouco desenvolvido. E aí, além disso, podem ter outras alterações, como na estria vascular e na membrana de Reisner. Esses pacientes, igual eu falei, já tem, né, uma alteração neurosensorial e geralmente é profunda. A displasia cócleo-secular é a mais comum das anomalias de orelha interna e caracteriza-se pela aplasia parcial ou completa do órgão de corte e um sáculo mal formado. Assim como no caso anterior, tem perda neurosensorial profunda, e dentre as síndromes que têm associação com esse tipo de displasia em específico, essa foto aqui mostra alguns pacientes com Vandenberg, enfim, eu não sei falar. Mas esses pacientes, eles têm desordem auditivo pigmentária, e aí por isso que tem essa alteração na coloração da íris, do cabelo, tem telecanto, e a perda auditiva neurosensorial, ela é congênita, não é progressiva. Aí também tem outro tipo de síndrome que é associado com esses pacientes, que seria de Refsum. Nesse distúrbio, os pacientes eles não metabolizam o ácido fitânico e acaba se acumulando. Esse ácido fitânico, ele provém do metabolismo das gorduras. E aí ele se acumula e ele é tóxico para os nervos, o que pode acabar causando perda de visão, perda de audição e até perda de olfato. O último tipo de displasia que fala seria a displasia da espiral basal da cóclea. Desses três tipos que o tratado traz, seria a menos grave, e o paciente apresenta um labirinto normal, só que o giro basal da cóclea tem uma alteração, e aí o que faz com que esses pacientes tenham uma desacusia neurosensorial para altas frequências. Aí agora falando das anomalias ósseo-membranosas cócleo-vestibulares. A primeira que o tratado fala é o tipo Michel, que vem de uma alteração que ocorre no desenvolvimento do labirinto antes da 4ª semana de gestação, o que vai resultar na ausência total do desenvolvimento da orelha interna. Essa deformidade está relacionada à exposição à talidomida, à anencefalia e à sinustose congênita cervical, né, que seria a fusão das vértebras cervicais. O diagnóstico é feito pela tomografia computadorizada e o tratamento desses pacientes é feito com um implante de tronco. Já a aplasia coclear, ela, como o nome já fala, é a ausência, né, da cóclea ou uma alteração no seu desenvolvimento. Essa alteração ocorre geralmente na 5ª semana de gestação e, nesses casos, não existe possibilidade de implante coclear porque o nervo auditivo não existe. Já a hipoplasia coclear seria um atraso no desenvolvimento da 6ª semana de gestação e os pacientes apresentam diferentes graus de perda auditiva, sendo que alguns deles vão se beneficiar do ASE ou do implante coclear. Ainda falando das anomalias ósseo-membranosas, a cavidade comum é um tipo de anomalia que é definida pela confluência da cóclea e do vestíbulo. Então, em vez de serem coisas separadas, tem uma grande cavidade, que funciona, enfim, que comunica essas duas estruturas. E os canais semicirculares desses pacientes geralmente são displásicos e o nervo facial também tem um deslocamento. Ela surge em torno da 4ª semana de gestação, os pacientes apresentam uma desacusia grave e profunda, e alguns podem até responder ao implante coclear. Geralmente, nas cirurgias desses pacientes, pode ter complicação, como uma fístula licórica, e é comum também que aconteça o gusher, que seria uma comunicação anormal entre o líquor e a perilinfa. Outra malformação é a divisão incompleta da cóclea tipo 1. Ela ocorre no fim da 5ª semana e se manifesta pela malformação cócleo-vestibular, e aí fica uma cóclea cística. A cóclea e o vestíbulo, eles acabam se diferenciando no caso dessa divisão incompleta do tipo 1, mas eles são císticos, eles são vazios, não tem estrutura lá dentro bem formada. Na divisão incompleta do tipo 2, que é o que o tratado chama de malformação de Mondini, tem uma divisão incompleta da cóclea, no caso, a mais comum dessas malformações que eu falei, dessas três, e quase sempre está associada à presença de arqueduto vestibular alargado. Aí, como tem
na verdade, tem várias malformações que são classificadas como Mondini, mas o tratado falou que é uma malformação chamada, quando a gente está falando de Mondini, assim, que é a mais comum, que é referida como Mondini, é a inativação do processo de desenvolvimento que ocorre na 7ª semana de gestação. Aí a cóclea apresenta uma volta e meia, e o giro médio e apical é substituído por um cisto. Além do aqueduto vestibular alargado, que eu tinha citado, que geralmente acontece nesses pacientes, pode ter anomalias na platina, no estribo, e por isso esses pacientes acabam tendo fístula perilinfática e meningite de repetição. A perda auditiva deles é variável, e aí vai depender do grau de alteração do labirinto membranoso. No caso da malformação de Mondini, ela tem uma associação importante com essas síndromes que eu listei, e alguns casos podem se beneficiar de ASE ou então de implante coclear. Aí, nesse caso, é uma TC de um paciente que teria uma formação de Mondini, e aqui na tomografia dele você pode ver que a cóclea e o labirinto não estão bem divididos. Nessa tomografia do tratado, ele apontou tanto uma aplasia de canal semicircular quanto a cavidade comum, né? Que é a cavidade comum foi a que eu tinha citado antes. Então pode ver que tem realmente só um grande espaço, enfim, e não tem uma divisão boa do vestíbulo e da cóclea. E nessa tomografia, acho que ficou muito rápido aqui. Vou passar de novo. Nessa tomografia, dá para ver que na orelha média, a cóclea e o labirinto desse paciente também não ficaram bem desenvolvidos. É como se tivesse apenas um cisto. Aqui assim. Aí tem um outro corte dessa mesma tomografia. Eu acabei não conseguindo girar essa imagem. Enfim. Agora falando das malformações ósseas e falando especificamente das malformações de canais semicirculares, o tratado fala que das malformações de canais, o lateral é o mais frequentemente comprometido porque ele tem um desenvolvimento embriológico mais tardio. Só que, das deiscências, que seria um tipo de malformação, o canal semicircular superior é o mais comum. Então, geralmente, as malformações cocleares e de aqueduto vestibular estão associadas com as malformações de canal semicircular. E aí os pacientes vão ter uma hipoacusia neurosensorial, mas pode ser mista ou condutiva também. E aí elas têm várias apresentações, pode ter aplasia, displasia, pode ser que o canal seja cístico, alargado, enfim, tem muitas variações. No caso da deiscência de canal semicircular superior, aqui no vídeo dá para ver, comparem o lado direito com o lado esquerdo, e aí quando aparecer o canal semicircular superior aqui na imagem do ouvido esquerdo, é como se não tivesse a capinha de osso. Aqui assim. Porque é realmente o que acontece, a cápsula óptica do canal entra em contato direto com a meninge da fossa média. O diagnóstico desses pacientes é feito pela audiometria, e aí vai ter um gap nos sons graves, até 2 kHz, e na imitância o paciente tem curva A com reflexos normais. O diagnóstico é confirmado com a tomografia e o tratamento cirúrgico tem que ser ajustado para cada paciente. Pode ser feita a reconstrução do assoalho da fossa média, mas essa técnica está caindo em desuso. E aí pode ser feita também a oclusão da luz do semicircular superior via fossa média ou transmastóide, sendo que atualmente essa oclusão é a técnica mais usada quando os pacientes têm indicação de correção da deiscência. E pode ser feito também tubo de ventilação para a timpanotomia, para poder aliviar a pressão da orelha média. E, nesse caso, esse tratamento estaria indicado nos pacientes quando os outros tipos de procedimentos mais complexos para correção estão contraindicados. Esses pacientes vão ter sintomas auditivos e vestibulares,
sendo que um sintoma que o tratado ressaltou seriam as manifestações vestibulares, quando o paciente tem sons muito altos, que seria o fenômeno de Túlio. E uma vertigem quando tem uma hiperpressão do conduto auditivo externo, que seria o sinal de Henneberg. O paciente também tem oscilopsia e pode ter vários outros sintomas vestibulares, como autofonia, hipersensibilidade, quando o som é muito alto, enfim. O diagnóstico desses pacientes é feito com autoesclerose, fístula perilinfática, hidropsia vestibular, sífilis congênita, enfim. Tem que ver. Pronto. Agora falando do alargamento do aqueduto vestibular, ela ocorre, essa malformação, em torno da 5ª semana de gestação, e a definição do aqueduto vestibular alargado acaba sendo um pouco controversa do ponto de vista radiológico, porque tem alguns autores que afirmam que, para definir o alargamento do conduto, ele tem que medir mais do que 1,5 milímetros de diâmetro na porção média. Já outros falam de 2 milímetros, enfim, então depende muito do radiologista. O tratado traz como padrão a comparação do diâmetro do aqueduto vestibular com o diâmetro do canal semicircular posterior obtido no corte axial, quando o semicircular posterior estaria no mesmo plano do semicircular lateral. Quase sempre essa malformação é bilateral e simétrica e não existe relação entre a largura do aqueduto vestibular e o tipo e a intensidade da perda auditiva. 40% desses pacientes têm essa malformação de forma isolada, mas o comum é que ela esteja associada a anomalias cocleares, como a síndrome de Mondini, ou então outros tipos de surdez, como a ligada ao cromossomo X. Os sintomas vestibulares podem existir e podem acompanhar as perdas auditivas. O paciente pode ter uma hidropsia labiríntica. É importante que todo paciente, toda criança, na verdade, que tenha disacusia neurosensorial mista seja investigada para a possibilidade de aqueduto vestibular alargado. O tratamento cirúrgico desses pacientes não tem um resultado satisfatório e acabou sendo abandonado. E aí, em alguns casos, pode-se tentar o AASE, sendo que o implante coclear tem melhor resultado quando a surdez é progressiva e não súbita. Além da reabilitação desses pacientes, é importante que evite barotrauma, impacto na cabeça e esportes radicais. No caso do aqueduto vestibular dilatado, que seria um outro tipo de malformação, tem uma comunicação entre o espaço subaracnóide e a porção anterior da janela redonda. É uma malformação mais rara e ela predispõe ao aparecimento de Gusher durante as cirurgias de estapedotomia. As alterações do formato do conduto auditivo interno, elas se iniciam entre a 4ª e 8ª semana de vida intrauterina. Geralmente elas são acompanhadas de alterações cócleo-vestibulares, mas elas podem estar de maneira isolada também. Esses pacientes, eles têm uma perda neurosensorial ou anacosia completa, e as dimensões do conduto vão variar de 2 a 8 milímetros. As anomalias, elas podem ter alargamento, estenose, atresia, duplicação, enquanto a anomalia do nervo pode ser hipoplasia ou aplasia. O alargamento desse conduto acaba permitindo uma comunicação anormal entre os espaços perilinfático e subaracnóide. E aí isso pode favorecer o aparecimento de meningite recidivante, Gusher e fístula perilinfática. Clinicamente, esses pacientes vão ter a surdez, igual eu falei, e os sintomas vestibulares. E para fazer o diagnóstico do conduto auditivo interno dilatado, tem que afastar outras causas que podem estar alterando o conduto auditivo interno, como neurofibromatose, displasia óssea e outras doenças tumorais. Quando tem a estenose do conduto auditivo interno, tem que solicitar uma ressonância para poder saber se o nervo está atrófico ou ausente, enfim, se ele ao menos existe. Agora falando sobre o penúltimo tópico, que seriam as anomalias vasculares de orelha interna em média. O tratado lista várias anomalias, mas ele ressalta que vai detalhar mais a carótida interna aberrante e a artéria estapediana persistente. Essas duas ele colocou como as mais importantes. Então, no caso da carótida interna aberrante, é uma formação do trajeto da carótida e ela é interrompida dentro do osso temporal e substituída por um bypass dentro da orelha média, pela artéria timpânica. Aí o aspecto clínico desse tipo de malformação geralmente é confundido com glomus timpânico. Ela tem uma incidência de 1% na população geral e
tem a ausência da parede óssea entre o canal carotídeo e a cavidade timpânica. E aí, na otoscopia, tem uma massa vermelha pulsátil no mesotímpano que não vai mudar quando faz uma pneumotoscopia. No caso da outra malformação, que seria a artéria estapediana persistente, é uma artéria estapediana que não regride no adulto. Aí atravessa as cruras do estribo e acompanha o trajeto horizontal do nervo facial até o gânglio geniculado, onde se dirige para frente e para cima. E aí ela substitui a artéria meníngea média. Nos pacientes normais, tem uma regressão embriogênica da porção petrosa da carótida interna e tem a persistência da anastomose entre a artéria timpânica inferior e a artéria carótida. O diagnóstico desses pacientes é suspeitado com a tomografia computadorizada e a ausência de forame redondo na base do crânio, onde passaria a meninge média e onde tem um alargamento do canal do nervo facial horizontal. A artéria estapediana persistente é uma das contraindicações para a cirurgia de estapedotomia, porque, enfim, pode ter complicação durante a cirurgia. O último tópico são as anomalias do nervo facial, da orelha média e na orelha interna. Elas são classificadas em 2 tipos, então tem alterações que têm comprometimento da função, e aí nesse caso são 2 subdivisões, que seria o nervo facial deiscente ou então modificação do seu trajeto. E tem alterações que têm comprometimento da função, que aí, nesse caso, tem várias subdivisões e tem várias síndromes que podem estar associadas, a síndrome de Ehlers, síndrome de Poland, o tratado cita, assim, várias síndromes mesmo. No caso das tomografias que o tratado traz, aqui à esquerda a gente pode ver que tem um segmento facial direito atrofiado e na imagem da esquerda tem o segmento facial esquerdo normal. Então, nessa imagem da esquerda, dá para ver realmente que o nervo está bem menorzinho, assim, está quase fininho. A gente nem tem certeza se tem uma parte aqui que existe e o outro não. Tá numa largura normal. Aí, no caso dessa classificação, é a classificação que o tratado traz para as anomalias do nervo facial quando você abre a orelha e tem esses pacientes com paralisia facial congênita, e aí você vai ver que ele tem um trajeto aberrante do nervo facial. E aí foi uma classificação de Aldo Stam que ele trouxe, mas trouxe só a imagem e não detalhou melhor como que seria cada caso. É isso. Muito boa aula, Ana. Parabéns. Alguém quer fazer alguma pergunta? Doutor. Acho que todo mundo entendeu tudo e bem. Ô, Ana, volta só um detalhezinho. O que você explicou ali da hiperacusia como sintoma de má formação? Aqui, peraí, vou voltar. Seria do canal semicircular, não. Deixa eu só achar. Isso. Do canal semicircular superior? É isso, né? Desse slide que eu tinha falado? Então, é porque o tratado fala que esses pacientes, eles têm esses 2 tipos de sintoma, né? Vai ter sintoma auditivo e sintoma vestibular. E aí, entre os sintomas auditivos, ele coloca que pode ter hipoacusia, autofonia, de ficar ouvindo a própria voz, enfim. E aí, ele citou esses 2 fenômenos, o fenômeno de Túlio e esse outro fenômeno, desculpa pela pronúncia, gente, porque realmente... Isso. E aí, no caso do fenômeno de Túlio, seria que o paciente teria vertigem quando ele estivesse ouvindo um som muito alto. E no de Renenbert, ele teria vertigem quando tivesse uma hiperpressão do conduto auditivo externo. Era isso. Tragos em geral, né? Isso, do tragos. Aí, não sei se ficou claro. Não, era isso aí, que eu peguei ali um pedacinho, eu vi você falando, aí era só de curiosidade mesmo. Ele falou vários sintomas, mas assim, acho que esses 2 fenômenos foram os que chamaram a atenção.
Certo, ótimo. Vamos para o artigo, então. Olha, pergunta. Sim. Ana, parabenizar a aula aí também, muito boa. Dá para ver que você dedicou muito, pegar as imagens, correlacionar, realmente muito bom. Obrigada, André. Se não me engano, até para aprendizado nosso e meu também, se não me engano, o Renenbert, ele, além da vestígio, pode observar nistagmo com a pressão. É um Eu ponto não sabia, não. E aí, uma dúvida assim, o tratado ele coloca, que foi até uma dúvida de uma paciente hoje, coincidente, o tratado coloca quanto as indicações de ressecção do coloboma mauris, tipo assim, uma infecção já é o suficiente. Não deixa... Não, né? Não Ele só deixou explica a anatomia, né? super detalhado, não. Ele só fala o que é, e aí fala que quando fica tendo infecção de repetição, tem indicação de ressecção cirúrgica, mas não fala se é 1, 2, 3, 10, enfim. Entendi. Então, show. O drama aí de coloboma, que é bom vocês saberem, é que basicamente o trajeto fistuloso vai até a altura do zigoma, né? E muitas vezes as ressecções incompletas, elas terminam deixando o soneto pior que a emenda, né? E na prática, quando o paciente já teve muita infecção, aí que está o drama da coisa, que assim pode te ajudar, André, fica mais difícil de você dissecar, sabe? Porque às vezes esse trajeto fistuloso rompe, mistura no tecido adjacente, e aí para você localizar o trajeto certinho é bem complicado. Então, assim, se você for pensar em número de infecções, de repetição de infecções, termina que você aumenta a dificuldade e a complexidade da sua cirurgia, né? O paciente teve lá, talvez, isso sim, você não vai ter isso muito detalhado, porque é variado, né? Mas, de qualquer maneira, o paciente teve lá uma infecção específica tal, eventualmente caminhando para uma segunda, eventualmente você já pode propor para ele ressecção disso aí. E explicando que não necessariamente você vai ter 100% de êxito, né? Entendi. Doença chata. A dúvida também... entendi. Dá para falar. Era mais para saber se comentava assim, que tem gente que nem tem infecção, né? Sim, aí você não mexe, deixa quieto aquele negócio. O time está ganhando, você não mexe. Não, então e aí, do público que tem infecção, aí você fica nessa situação, né? Se você for postergando a anatomia, que já não é adequada, ela vai só se distorcendo e a abordagem ficando cada vez mais complicada, né? Tanto que você vê que recidiva é comum, né? Nesses colobomas, né? Entendi. Beleza. Beleza? Vamos lá. Pode ir para o artigo, então, Ana. Vamos lá. Deixa eu só chegar lá. Aqui. Acho que eu vou falando aqui do artigo. Isso. Então, o título do artigo traduzido seria Por que a maioria das pesquisas não são úteis, das pesquisas clínicas não são úteis. Ele foi feito em Stanford e foi publicado em 2016. Então, o termo que o autor usa de Useful Clinical Research se refere a estudos que levam a mudanças nas decisões clínicas, seja o estudo sozinho ou quando ele está associado com outras informações de estudos já existentes. E aí o autor estima que 85% do dinheiro gasto com pesquisas é usado em estudos sem utilidade, ou seja, que não vão levar à mudança na prática clínica. E o que o autor fez foi tentar analisar as características dos estudos que são clinicamente úteis, e depois sugerir quais são as melhorias que deveriam ser feitas nos outros estudos para poder produzir conhecimentos mais aplicáveis. Então, primeiramente, o autor listou as 7 características que estão presentes nos estudos que são clinicamente úteis. E aí falou individualmente sobre cada uma. A primeira delas seria a primeira característica seria o problema base. Então, a pergunta que ele fez é se tem um problema grande o suficiente que necessite de um investimento, de uma correção. E aí,
para poder saber se o problema é grande o suficiente, a gente tem que ver se a doença que ele está estudando, enfim, tem uma prevalência grande. Então, se uma doença tem uma prevalência grande, às vezes vai afetar mais pessoas, então teria mais utilidade aquele estudo. Ou então, nas doenças que têm prevalência pequena, se as consequências daquela doença são importantes, então são, às vezes, uma morbidade muito alta para aqueles pacientes. E aí, analisando o problema base, você já saberia se uma das características do estudo útil está presente. Aí ele ressalta também que, às vezes, tem a geração de conhecimento acidental quando se faz um estudo. Então, às vezes, você estuda uma molécula das placas de colesterol e acaba gerando conhecimento para o desenvolvimento de uma droga para esse tipo de doença. Você tem exemplos mais práticos, Ana, do nosso dia a dia? Doutor, assim, agora não estou lembrando, não, mas... Minoxidil, o que ele te fala? Você tá falando assim, eu vou lembrar de outra droga, que seria as drogas de Pode falar. pulmonar. Não, também, que foi assim, uma droga que foi feita para uma coisa e é usada para outra. Isso, então, minoxidil é um exemplo? É porque eu não pesquisa de sei. quê? Era Não, eu sei que o pesquisa de minoxidil hipertensão e virou remédio para queda de cabelo. então, E esses o são dois Viagra? exemplos. Então, o Viagra era da hipertensão pulmonar também, né, sildenafila. Isso. E Então, por aí vai embora. Você vai encontrando várias situações isso aí, só para ficar mais palpável, né? O que está sim. falando. E aí, outro ponto que o autor destacou foi que, às vezes, a doença não tem uma prevalência muito grande, mas ela tem um potencial de dano importante, como é o caso das epidemias de ebola e a de Covid, onde você começa ali com uma epidemia local, mas aí depois vira uma epidemia explosiva e pode eventualmente chegar no caso da pandemia. Então, esses estudos que investigam essas epidemias também teriam maior importância. Aí, outras duas características de estudos que devem ser analisadas é o contexto no qual o estudo está inserido e a informação que ele vai gerar, o ganho de informação gerado. Então, antes de se iniciar qualquer estudo, o ideal seria que fosse feita uma revisão sistemática sobre o assunto para poder saber o conteúdo que já se é conhecido e saber se vai ser gerada uma informação adicional à que já é existente. E aí, infelizmente, a maioria das novas pesquisas não é acompanhada de revisão sistemática, o que leva a estudos que não têm geração de conhecimentos novos. Outro problema que o autor fala é que, às vezes, os estudos de intervenção são comparados a placebos ou, então, a tratamentos que não são o tratamento padrão já existente, que é um assunto que também a gente já discutiu aqui, enfim. Aí Qual os estudos... sua opinião sobre a questão do comparar com placebo? Doutor, eu acho que Por que, de depende, certa forma, se convencionou isso? Pode falar o que você tiver de porque... conceito. Não, assim, o que eu tenho, né, mas é opinião pessoal, é que quando você faz Hum. a comparação com o placebo, você está comparando com nada, assim, então qualquer coisa, você está comparando com fazer nada. E às vezes essa não é a abordagem que já é adotada, já é a abordagem padrão, porque geralmente você já faz alguma coisa para aquela doença, e aí quando você está comparando uma droga nova com fazer nada, você não está comparando com o que geralmente já é feito. Então, Mas qual que seria o racional por trás de comparar com nada? saber se aquela droga tem alguma, não é nem eficácia, né? Se ela Se a tem gente puxar algum para a área da efeito. gente, a frase trata correndo antes que cure sozinho. Já ouviu isso? Não estou rindo? Não, não tô rindo, não. Essa é uma Só na frase bem dermato. antiga, na dermato também, mas da otorrino ela é bem antiga. Então, qual que seria o sentido de você comparar com nada? É basicamente você tirar do seu caminho a questão da melhora espontânea, que muitas doenças isso interessa a gente. Você não vai fazer a comparação com nada, por exemplo, em estudo de câncer. Faz sentido? Tem ética nisso? Não. Não. Agora, quando você pega em doenças que não envolvem risco iminente de vida ou dano potencial grave para o paciente,
como alguns quadros infecciosos, algumas doenças, por exemplo, você pega agora a alteração de olfato, que vai chover, publicação aí nos próximos 3, 4 anos, né? Qual é o risco à pessoa? Então, comparar com placebo termina sendo essencial. E você consegue captar no grupo placebo um certo termômetro do que é a melhora espontânea, ou do que é a melhora sugestionada da pessoa acreditar que está fazendo alguma coisa, entendeu? Então, assim, não é uma coisa absurda o uso do placebo. E, na verdade, ele entrou, basicamente, se você for pensar, dentro dessa construção, para você melhorar a qualidade da informação de quando só se fazia série de casos. Eu tenho X casos disso, eu dei isso e os pacientes melhoraram. Até que ponto isso foi efeito do medicamento ou da sua intervenção, ou até que ponto isso é fruto da própria regeneração orgânica e melhoraria espontaneamente. Então, essa que é a questão. Então, a gente tem que saber, às vezes, separar no que a gente está falando. Na área da gente, otorrino, tem muita coisa que cabe, sim, um preliminar com placebo. O que ele coloca de primeiro revisar a literatura, sim, é fundamental. Agora, uma coisa importante, eventualmente repetir um estudo em populações diferentes é uma coisa que, de certa forma, foi trazendo o conceito de farmacogenética, né? Para cima. E é um conceito que eu achava que era recente, mas é de 1950, né? E começou com o estudo de anticoagulantes, de cumarínicos que indivíduos tomavam e não adiantava nada para tratamento de algumas tromboses, né? Então, quando você começa a ver essa questão numa perspectiva histórica, sim, fazer uma revisão de coisa vale a pena, confrontar com placebo vale a pena. Repetir o estudo em populações diferentes, você capta basicamente potenciais respondedores e outros não. E você tem determinadas características, e na hipertensão é mais fácil dar exemplo, de medicação que se adequa melhor à população de renal crônico, melhor ao grupo de negros, melhor ao grupo de obesos, por aí vai embora. Então, de certa forma, e outra coisa, a questão genética, diversidade entre as populações também é uma outra coisa importante. Então, quando você repete estudos, você vai ver coisas diferentes. A gente pega um exemplo da Covid, pega a vacina da AstraZeneca, né, que entrou na mídia por causa de trombose, né? Então, quando você olha o efeito de redução da transmissão da doença no Reino Unido foi na África do Sul a vacina foi abandonada. Então, você vê, a vacina é a mesma, num país teve um efeito em tese, se a gente confiar nos dados bons, no outro, se a gente também confiar nos dados, não funcionou. Então, tem esses outros componentes que são importantes ter em mente. Mas pode seguir. Acho isso. Aí vou só me... pronto. Aí outra coisa que o autor falou também é que, idealmente, os estudos tinham que ser desenhados para gerar informações suficientes que embasem as pessoas que tomam decisões sobre os tratamentos, ou seja, os pacientes e os médicos. E aí, eles deveriam ser julgados baseado no impacto clínico e na habilidade de mudar essas decisões, né, dos pacientes e dos médicos. Então, idealmente, as pesquisas seriam válidas independente dos resultados. Se o achado fosse relevante apenas se o resultado positivo ou negativo fosse obtido, aí você pode ver que tem um viés na interpretação dos dados, enfim, ou na condução do estudo. Então, é isso que ele fala aqui, com se o estudo foi grande ou então longo o suficiente para poder embasar essas decisões. Isso. O quarto ponto analisado nesses estudos que ele chama de úteis seria o pragmatismo no desenho do estudo. Então, as inferências das pesquisas deveriam ser aplicadas às circunstâncias de vida real, e quando o contexto, porque geralmente o estudo é feito, e aí tem os critérios de seleção, os critérios de inclusão dos pacientes, e aí você tem uma população estudada que muitas vezes não é semelhante à população que essa droga, ou então essa vacina vai ser aplicada, né? E aí, um erro comum é achar que o ensaio populacional vai representar completamente a população de todos os pacientes, ou então toda a comunidade. E aí, a maioria desses estudos observacionais, eles lidam com populações peculiares. No caso das vacinas, por exemplo, a população que foi testada, a população mais jovem do que assim, os idosos, mas uma população mais velha do que as crianças
nas quais a vacina poderá ser aplicada futuramente. Então, nem sempre o desenho do estudo vai englobar a realidade, nem sempre as conclusões do estudo vão poder ser aplicadas na realidade, porque a população para a qual ele foi desenhada difere muito da população na qual aquela droga vai ser usada. E O como é que quinto a ponto. gente chama isso daí, Ana? Como que a gente Você já chama? ouviu o conceito validade interna e validade externa? Sim, a eficácia e acho que eficiência, não, isso. O que seria a validade Efetividade. interna do estudo? Seria a eficácia. Isso, e a validade externa seria o quê? A efetividade, se na prática aquilo é efetivo. Só que aí como que você equilibra, de certa forma, você tirar fatores de confusão da sua conclusão com a população que tem os fatores de confusão inerentes à existência dela. Isso eu não sei. Né? Esse é o grande desafio de todo mundo que desenha isso daí. Como você criar critérios de inclusão e de exclusão que torne essa população estudada próxima da população para a qual você está buscando a informação, mas que, ao mesmo tempo, isso não invalide as conclusões do seu estudo. Nós não vimos uma aqui falando sobre otites externa, que o André apresentou, acho que foi o André, né, que era uma medicação injetável no conduto, de dose única, mas que colocaram pacientes que estavam tomando antibiótico oral e misturou nos 2 grupos e ficou por isso mesmo? Da semana passada, né? Não foi isso? Uhum. Foi isso, né, André? Então, do ponto de vista prático, qual a real validade daquele estudo para você garantir que o seu tratamento foi efetivo se você tinha pacientes tomando antibiótico oral, mesmo que a gente saiba que não seja o ideal, mas que estavam tomando antibiótico oral que pode mudar o curso da doença. Entenderam essas questões? Claro o conceito ou não? Sim. Sim. Uhum. Sim? Então, isso aí é uma coisa para a gente pensar também, olhar na hora que você está vendo. Então, não é porque... E uma coisa que é importante, fugir desse negócio. O valor de P foi estatisticamente significativo, então está resolvido, amanhã estou fazendo isso ou passando isso para quem eu ver. Não é bem assim que funciona. Esse é o conceito que ele está discutindo aqui. Achar um equilíbrio entre como é que se diz, os critérios de inclusão e de exclusão do estudo, de forma a que ele tenha validade clínica, que mostre a eficácia do tratamento, mas, ao mesmo tempo, seja efetivo no sentido de ter alcance na população que precisa daquela informação. Seria isso aqui. Mas pode ir em frente. Então, aí o quinto ponto analisado na utilidade desses estudos seria se eles são centrados nas necessidades dos pacientes. O que o autor fala é que o estudo deveria ser feito para beneficiar os pacientes, não para beneficiar o médico, ou quem está patrocinando, ou a indústria, ou os investigadores. E aí, dessa forma, os objetivos dos estudos tinham que estar alinhados com as prioridades dos pacientes. E estes que deviam julgar quão aceitáveis as intervenções propostas são consideradas. Aí, raramente, só que o que raramente acontece, na verdade, o que frequentemente acontece é que os pacientes não são envolvidos na decisão das prioridades das pesquisas ou das agendas, né, de o que vai ser investigado primeiro. E aí, frequentemente, tanto médicos quanto os pacientes são bombardeados com várias informações que tentam convencer eles de que tal prescrição ou que a adoção de tal tratamento é adequada. E aí o autor falou que tem tido um maior interesse em pesquisas centradas nos pacientes, que foi feito um instituto nos Estados Unidos, que seria esse que ele colocou, para poder financiar essas pesquisas e conduzir as pesquisas que teriam como objetivo o benefício do paciente, e na época da publicação do estudo, em 2016, estava tendo um movimento no Reino Unido para poder gerar mais conhecimento que tivesse como benefício, como o centro, o paciente. Aí, o outro ponto importante que
o autor fala é sobre o valor do dinheiro. Então, ele fala que dá para se medir o valor do dinheiro investido a partir de modelos formais que vão meio que calcular o valor da informação gerada por aquela pesquisa. E aí, embora a maioria desses modelos para calcular o valor do dinheiro seja teórico, o artigo afirma que 90% dos custos dos ensaios poderiam ser eliminados se tivesse um melhor desenho dos estudos, se tivesse uma melhora da criticidade onde o dinheiro deve ser investido. De forma que reduzir os custos para racionalizar a pesquisa pode permitir que mais pesquisas ocorram e pode reduzir a pressão por cut corners, que ele coloca, que é como se fosse atalhos do estudo. Então, assim, às vezes fica gastando tanto com o estudo que tem que ficar fazendo atalho e reduzindo custos, e aí o estudo acaba perdendo a força. Então, ele fala para racionalizar melhor esse dinheiro que está sendo aplicado para poder valorizar e investir mais em estudos que gerem informações mais valiosas. Então, o sexto, né, tópico que ele fala é sobre se o estudo se dá para fazer, se ele é realizável. Porque, às vezes, o estudo pode, teoricamente, cobrir todos os 5 que eu falei antes, mas não dá para fazer, ele é difícil de pôr em prática. E aí, as taxas de descontinuação dos estudos ainda são muito altas. Então, a gente fica sabendo de várias coisas que estão sendo investigadas, mas que não vai para frente, né? O último tópico que ele coloca é a transparência, que é a última característica que deve ser analisada, e a utilidade do estudo cai quando ele não é transparente, quando os dados e os protocolos não são publicamente divulgados, quando não dá para fazer uma verificação dessas informações, e aí o estudo vai perdendo a confiança. Além disso, a confiança também, a validade, assim, não seria a validade, seria realmente a transparência do estudo, ela também é prejudicada quando tem viés. Então, quando tem viés de condução, de seleção, enfim, a transparência do estudo também fica menor, né? Aí, além desses 7 pontos que o autor falou, ele faz outras considerações que também merecem atenção. Então, um deles é o grau de incerteza. Ou seja, todo estudo ele tem um grau de incerteza, mesmo quando ele é delineado perfeitamente. Ele cita que o grupo que escreveu esse artigo apresentado hoje, publicou um artigo em 1995 sobre o uso da azidovodina em monoterapia nos pacientes soropositivos. E aí, na época que o estudo foi feito, em 93, essa informação, o uso da azidovodina individualmente era muito importante. Mas aí, 2 anos depois, quando o estudo foi efetivamente publicado, já tinham outras comprovações de que era necessário fazer uma terapia com mais de uma droga. Então, o uso da azidovodina em monoterapia já não era mais importante, já não tinha uma relevância, né? E aí, o que ele fala é que essas incertezas de o que vai acontecer daqui a uns anos, para qual caminho que vai o tratamento de determinada doença, às vezes não tem como saber. Então, é uma coisa que existe com todo estudo e que tem que ser levada em consideração. E aí, o autor fala que um erro comum que a maioria dos médicos comete é de só valorizar publicações das maiores revistas. Então, dessa forma, ele citou que, englobando o JAMA, o BMJ, o New England Lancet e a PLOS Medicine, que é a revista na qual esse estudo de hoje foi publicado, ele considerou esse grupo dessas 5 revistas, o grupo das maiores revistas, e citou que, até maio de 2016, só 2,5% de todos os estudos foram aceitos nessas revistas. E aí tem gente que só leva em consideração as informações publicadas por elas, então você estaria perdendo uma grande parte de conhecimento que não estaria escrito, enfim, nesses jornais. Aí, nessa tabela, ele comparou aqui a presença das 7 características que ele analisou, que estariam presentes nos estudos clinicamente úteis, e aí comparou os estudos publicados nas maiores revistas com
todos os estudos. E aí, mesmo nas maiores revistas, frequentemente as 7 características não estão presentes no mesmo estudo. Então, o pragmatismo mesmo, que ele fala no desenho do estudo, raramente está presente. Centrar a pesquisa nos objetivos do paciente, no interesse do paciente, também raramente está presente. Então, mesmo nas maiores revistas, esses estudos frequentemente não preenchem os critérios para poder ser um estudo clinicamente útil. E aí, as sugestões que ele faz para poder melhorar essa utilidade dos estudos seriam, primeiro, fazer uma distinção de geração de médicos e de geração de pesquisadores, porque ele cita que geralmente nas universidades tem uma pressão para que os médicos também façam produção de conhecimento, e o esforço devia ser de forma diferente, devia ser em fazer os médicos aprenderem o que é medicina baseada em evidência e aprenderem a ter serem críticos com as informações que eles estão lendo, em vez de fazer médico um gerador de conhecimento. E aí, dessa forma, você acaba formando médicos que avaliariam os estudos melhores, né? Aí, outro problema é que, geralmente, as universidades fazem uma pressão para poder fazer uma geração de conhecimento em quantidade e não em qualidade. E aí, o resultado é que você tem várias publicações, mas nenhuma delas com uma aplicabilidade clínica boa. Outra coisa seria que ele sugere que deveriam ser feitas parcerias acadêmicas. Então, criaria-se um fundo público de recursos, e aí o dinheiro que seria investido em vários estudos pelas indústrias iria para esse fundo público, e quem ia regular qual estudo seria feito primeiro ou não seriam pesquisadores com vinculação acadêmica que não tivessem um interesse próprio, né? Aí ele coloca a responsabilidade também nas revistas, porque ele fala que às vezes as revistas vão aceitando artigos que não têm muita utilidade, e aí ele sugere que seja usado os 7 pontos que ele elencou para poder pressionar as revistas a aceitar estudos que obedecessem esses 7 pontos. Ele fala também que os grupos de defesa dos pacientes existem e que, geralmente, eles têm conhecimento de como são delineados os estudos e como são conduzidos, e que esses grupos de defesa podem agir de maneira benéfica na avaliação desses estudos e na escolha de qual que seria a prioridade para ser conduzido. Até na mídia e nos comentaristas de notícia, ele colocou alguma responsabilidade dizendo que eles também podiam pressionar por geração de conhecimento que fosse mais aplicável. Aí uma crítica importante que ele faz é ao modo como os estudos são financiados, né, que foi o que eu falei antes. Ele sugere, nessa tabela que ele coloca, ele divide os estudos em 3 categorias, sendo que a terceira categoria é a pesquisa clínica, a segunda, as pesquisas pré-clínicas, e aí ele sugere que as pesquisas pré-clínicas fossem financiadas na verdade, elas são financiadas pelo dinheiro público, mas ele sugere que elas poderiam ser financiadas pelas indústrias, porque quando você faz um estudo grande que tivesse alguma aplicabilidade, aí automaticamente a indústria ia receber dinheiro pela conclusão daquele estudo, porque ia gerar, né, um lucro para elas. Enquanto que ele sugere que a pesquisa, os clinical trials, né, os ensaios clínicos, fossem conduzidos por dinheiro público, porque aí dessa forma poderia se investir no que fosse mais centrado no paciente. E ele ressalta também que tem muitos casos em que a falta de proteção de patente significa que a indústria não vai investir naquilo, mas aquilo poderia ajudar muitos pacientes. Então, por isso que ele sugere que seja feita essa mudança na forma como os estudos são financiados. E aí, concluindo, ele fala, logo na introdução do artigo, ele afirma que a maioria dos achados das pesquisas é falsa, que foi uma conclusão que ele fez, o autor fez em um artigo anterior que ele publicou,
e que mesmo a maioria das conclusões verdadeiras não tem aplicabilidade clínica. E aí não faz sentido realizar pesquisa clínica sem utilidade e sugere as melhorias faladas anteriormente. É isso. Doutor André, comentários sobre o artigo? Tá ouvindo aí? Estão ouvindo. Tem muitas coisas que a gente já vem conversando aí, né, com a sua tutoria, vamos dizer assim. E dá para ver que assim, uma crítica diferente, né? Acho que é britânico, né, esse estudo aí. Eles têm Na outro nível verdade, é de... americano, é de Stanford. O John Ioannidis, ele tem quase 1.200 publicações. Ele é epidemiologista em Stanford. Entendi. Ele é o cara que, quando falaram que a Covid ia matar 20% da humanidade, ele postulou que provavelmente a letalidade da doença estava entre 0,5% e 1%. Isso em março, abril do ano passado. E em outubro do ano passado, ele estava publicando um artigo mostrando que estava em torno de 0,6%. E esse é o cara que está falando isso. Então, uma coisa importante que eu quis trazer para vocês, de certa forma, para abrir esse tipo de debate, é justamente alguém que tem relevância na pesquisa clínica mundial. Esse é um cara. Então, qualquer um que jogar o nome dele no PubMed aí de curioso, você vai achar lá quase 1.200 publicações. Então, for atrás do currículo dele, você vai ver que é impecável, né? Então, na prática, não é qualquer um que está falando, né? Então, é alguém que tem relevo na pesquisa, que tem hábito de fazer pesquisa em alto nível, né? Então, boa parte da pesquisa que ele mexe na área de epidemiologia e ele dá suporte para várias outras coisas, né? Então, essa que é a questão. Mas pode seguir aí, né? Não, pois é, ele traz críticas assim muito construtivas, né? Realmente é uma revisão assim de todo o sistema educacional e tudo, né? Toda a forma que constrói o que a gente tem que fazer ou não tem que fazer, ciência, pesquisa, e que tem que achar uma resposta ou não. E na prática a gente quando a gente vai discutindo, né, os vieses, o desenho do estudo, a gente encontra que poucos estudos, principalmente na otorrino aqui, poucos estudos são úteis de fato, né? Mas não quer dizer que agora só tem que fazer estudo útil, né? Desculpa, não sei o que e tal. Não, a gente também tem que arriscar, né? Tem que tentar algumas coisas na medida da ética possível, né? E da necessidade. Mas são pontos bem interessantes, sim, de como conduzir uma pesquisa. Achei muito bom, né? Realmente é bem diferenciado as Aí uma informações coisa, dele. por exemplo, interessante, André, algum dos estudos apresentados, independente da qualidade, abordava algum tema que não fosse útil? Pois é, não, todos. O tema era útil, né? Sim. Aonde que a gente viu patinar? Acho que aquele da Arábia Saudita lá, foi o que a Ana Mas em que apresentou, lugar né? que os estudos patinaram, a maioria? Que A patinou? questão tinha principalmente a questão da transparência, né? É um deles. Acho que Se essa você parte do fosse paciente, resumir com uma palavra. não sei. Estou tentando resumir em uma palavra, não sei. Quais são as estruturas? Como é que você estrutura um artigo? Você faz uma introdução? Faz introdução, pacientes e métodos, né? Ou materiais e Método. métodos. Os Isso. Qual a métodos, né? palavra que você usaria para resumir aonde a maioria patinou, quando patinou? No método. Ponto. Exatamente isso. Beleza. E aí, por que eu estou querendo chegar nesse ponto? Por onde vocês têm que começar a leitura de um artigo, doutora Ana? Pelo título e depois pelo método. Pronto. A Ana ficou muda, você respondeu. Mas cada Ele me ano, ajudou, né, doutor? Hã? Ele te ajudou. Ana Paula, pode falar. Você estava querendo se não, manifestar. eu perguntei qual ano que era. Era ano Você.
Começar a ler pelo método. Então, vocês olham o título para ver se o tema é pertinente ao que vocês querem e corram no método. Aí você olha se o método que foi proposto para aquela pergunta que vai estar no título, né? Se o título for daqueles inquisitivos, né? Se não for afirmativo, mas de qualquer maneira, se olhou o tema do título, você corre no método, você vê, isso aqui responde isso aqui, ou sustenta essa afirmação, porque tem títulos que são afirmativos, né? Tal coisa não funciona, tal coisa tem eficácia, não é assim que funciona com esses títulos? Uhum. Tem título que é inquisitivo, que é uma pergunta, então, basicamente é isso. Então, uma coisa relaciona com outra, é aí que eu quero que vocês cada vez mais exercitem isso. Vai no material e método primeiro, olha aquilo ali, né? E aí depois vocês dão uma olhada naquelas coisas que a gente foi conversando, né? A amostra estudada está bem descrita, informações relevantes estão aqui, do ponto de vista prático, os meios de aferição, de mensuração, eles são meios, como é que se diz, precisos, ou o conhecimento não nos conduziu ainda até um meio preciso, mas é um meio aceito, porque é o que nós temos para trabalhar. Então, isso tudo tem que estar na cabeça de vocês. Essa que é a grande questão. E a discussão que o Ioannis quis trazer aí é muito em cima disso. Então, é um artigo que eu concordo com boa parte do que ele coloca, mas tem algumas nuances aí que a gente sabe que não tem muito como fugir delas, né? Então, quando ele fala de pragmatismo, eu quero fazer um estudo com asma, eu trago qualquer paciente com asma para dentro do meu estudo. Só que vocês sabem que vão ter nuances que, dependendo do que for, não tem como você fugir de excluir alguns tipos de asma, porque você sabe que um paciente específico que caia num grupo vai mudar totalmente a conta, porque o comportamento da asma dele tem um padrão diferente. Entenderam isso? Então, são coisas assim que são relativamente previsíveis, né? Agora, isso aqui que ele coloca, realmente é a base da ciência aí. Alguém quer fazer algum comentário? Doutor Lucas, que está aí mudo. Doutora Rayane. Achei bem legal o artigo também. E aí, não teria muita coisa para acrescentar. Acho que vocês discutiram bastante sobre os pontos do artigo. Eu acho assim, só que, falando por experiência própria aí do que a gente tem tentado fazer aí do nosso TCC, é muito difícil a produção científica no Brasil por todos os problemas que a gente já observa sobre fazer um estudo que seja um estudo de qualidade, aí pensando nos 7 pontos que ele elencou aí dentro do artigo, né, que a Ana trouxe, e junto sobre os adicionais que estão aí inerentes a cada instituição que a gente está inserido e tentando produzir, né. Então, durante esse desbravar aí essa loucura de ficar fazendo o TCC, a gente observa todos esses obstáculos, né, sobre estabelecer um estudo que seja metodologicamente bem estruturado, realizar pesquisa conforme os parâmetros dos conselhos científicos e aí ver dentro da instituição, depois dentro da plataforma Brasil. Então, são vários passos que eles têm sido desmistificados nessas aulas que a gente tem discutido sobre artigo científico, que tem facilitado a vida, né? E eu acho que se todo mundo levasse em consideração, igual, vou fazer um estudo e levar todos os pontos que foram elencados e para poder estruturar antes de começar, talvez a gente não quebraria tanto a cabeça lá na frente. Lógico, igual o senhor falou, tem pontos aí que são muito difíceis de alcançar, né? Aí já pensar numa coisa extremamente utópica, mas facilita bastante a nossa vida quando a gente leva em consideração todos esses pontos, né? Mas do resto, acho que só isso que eu tinha para acrescentar. Achei muito bom o artigo. Muito bom, Hélio. Gostei do comentário. Marcelo, rei da meta-análise. Presenteísta ou está aí? Estou aqui. Então, Marcelo, qual o seu comentário com isso aí? Repete a pergunta, por favor.
Não, qual a sua percepção com relação a esse artigo do Ioannis? Bom, doutor, é o que quase todos, acho que desde mesmo que muitos artigos acaba que eles são bons exemplos de artigo desse tipo de estudo, que baseiam-se mais em responder uma pergunta que às vezes mal tem importância. Sim, isso é um fato. Miriam, algum comentário? Só, assim, eu acho que esse artigo ele é bem relevante para esse momento, né? Que a gente está, que desde essa pandemia ficou bem escancarada a dificuldade, né, de produção de ensaios clínicos de qualidade, né? E principalmente de interpretação de artigos dentro do meio médico. A gente percebe muito equívoco que acabou acontecendo durante a condução assim, dessa pandemia por falta de interpretação correta de artigo ou por publicações que os autores que eles chamam, né, torturaram os números, né, para ter um resultado positivo em algumas intervenções. Então, eu acredito que ele é bem relevante por causa disso, né, para a gente poder entender melhor como que funciona a produção científica e realmente usar isso de forma benéfica na prática clínica, né, para não ser iatrogênico e nem acabar produzindo alguma coisa que não vai gerar, né, nenhuma modificação para o paciente no futuro. Mas eu gostei bastante do artigo, acho que ele tem pontos muito importantes mesmo, que a gente já discutiu, né, em outras reuniões, mas que são extremamente relevantes para a prática clínica. Gente, eu falo que eu estou surpreso com vocês, viu? Positivamente. Comentários consistentes. Acho que estão entendendo como a banda toca, né? Seja como a Rayane colocou na vida real, vivenciando, ou a Miriam também apontando a realidade que a gente está vivendo de ciência na Covid, né? Ou o comentário do André, da Ana, as duas Anas, né? O próprio Marcelo, de todos. Derek, alguma coisa a mais para acrescentar? Não, basicamente isso mesmo, doutor. Eu gostei muito do estudo, achei que complementou bem tudo aquilo que a gente já vinha discutindo no decorrer das aulas, dos artigos, né, que a gente vem desde o início do ano. Mas não tem nada a acrescentar, não. É isso, foi muito bom. Tayane, Zé Elias, querem falar alguma coisa? Doutor, acho que Eu acho que é isso, eu acho que é isso mesmo que os meninos citaram, e especialmente a parte que a minha falou, a gente vê hoje, inclusive, muitas publicações muito ruins, né? E que nessa época de pandemia teve até uma aula recente que uma pessoa publicou um artigo que tinham 5 casos, só um deles tinha surdez súbita, por exemplo, e ele queria avaliar o tratamento de medicamentos. Só tinha um caso, um paciente. Mesmo assim, foi publicado na revista de nome, e a gente vê que, na verdade, você tem que olhar muito mais coisa do que só o P, né? E só o nome da revista. Tem que olhar direitinho o método e ver se houve uma boa condução da pesquisa e não tirar conclusões precipitadas, né? Isso aí. A questão aí, Tayane, por exemplo, se você for olhar, é legal você comentar isso daí. Por que eu comecei a botar vocês para olhar qual revista foi publicado, qual o fator de impacto da revista? É vocês começarem a entrar em contato com isso daí. Nem tudo que está publicado em revista de referência necessariamente vai ter alta qualidade. Nós vimos a Lancet publicar uma fraude contra o uso de cloroquina. E se você for olhar, não significa que a cloroquina seja boa para a Covid, né? Mas aquele artigo que foi publicado era uma tremenda fraude. E num momento crucial, que não se sabia ainda se
ia ter realmente vacina que funcionasse, se medicação tinha alguma utilidade ou não, né? Mas uma revista centenária de 1886, se não me engano, que é a Lancet, publica uma coisa totalmente fraudulenta. Então, de certa forma, o que a gente tem que levar em consideração e qual é meu objetivo com vocês? É criar em vocês o senso crítico para que, pelo menos, vocês saibam onde procurar informação de qualidade, como ter uma certa base para olhar se aquilo ali é útil ou não para o paciente que está na sua frente. Esse é o objetivo dessas discussões e dos artigos, alguns, como esse, bem provocativo, né, que eu trago para vocês. E você, Zé? Só faltou você e seu comentário. Não, doutor, concordo com os colegas, achei o artigo muito pertinente também, com alguns pontos bastante relevantes, principalmente o fato que o senhor citou agora, né, de que não é porque o estudo foi publicado em grandes revistas, por exemplo, que ele tem uma relevância, né, ou ele é útil na prática clínica. Confesso que até antes de entrar na residência eu não tinha essa visão mais profunda, né, sobre os artigos, mas estou gostando. Achei muito pertinente. Que bom. E uma coisa que eu quero que vocês sempre olhem, além de pegou um estudo, olhou o título, vai no material e método, lembra para que cada desenho serve. Então, a Tayane falou agora de um estudo que, em tese, é um relato de caso, né, de um paciente com surdez súbita. Qual que seria a utilidade, por exemplo, de um relato de caso, Tayane, se você for imaginar esse estudo? Então, esse estudo, ele queria avaliar se era mais benéfico usar o corticoide ou a hidroxicloroquina num paciente que tinha quadro de surdez súbita, estava com infecção pelo Covid e abriu quadro de surdez súbita. Certo. Aí nesse estudo, eram 5 pacientes e só um deles positivou para Covid, os outros eram só surdez súbita, né? Aí ele usou cloroquina, o paciente melhorou e era isso. Então, é relatar um caso, né? E ter alguma mudança ou de terapêutico, algum desfecho diferente. Qual que é o papel de relato de caso? A gente chegou a conversar algumas vezes. Tem 2 papéis possíveis. Ou tentar ilustrar algum desfecho, né? Algum desfecho diferente, que possa mudar, por exemplo, se você teve alguma abordagem diferente ou um tratamento. Palavra alerta, cabe? Alerta? Essa é uma das funções de relato de caso. Se você for ver o chinês lá que publicou, né, os primeiros casos de Covid, foram 3 ou 4, alguma coisa assim, uma das funções de relato de caso é alerta. Então, alerta de uma pandemia, de nova infecção viral? De algo diferente acontecendo. Algo diferente acontecendo. Então, quando você pega, a pandemia começa, já que vocês tocaram vários aí na pandemia, a pandemia começa com uma série de casos. Do chinês lá, oftalmologista, né, que foi preso, depois morreu da doença e tal, e aí, né, a história segue, né? Atendi tantos pacientes com essa característica, com isso aqui, é diferente do padrão que a gente viu até hoje. Aí começa a Covid. E a segunda função de um relato de caso, só para vocês terem em mente, é geração de hipótese. Então, em tese, vi isso aqui acontecer. A partir daqui, em tese, você poderia imaginar, desenhar alguma coisa. Dei um exemplo para vocês da brasileira, Elnara Negri, que foi uma das que publicou um dos estudos interessantes e relevantes para o uso de anticoagulante na afecção pulmonar da Covid. Ela publicou uma série aqui de 30 e poucos casos. Então, de certa forma, quando você olha o relato de caso e a série de casos, ele não vai definir um padrão de conduta, tá? Mas, de certa forma, é o primeiro passo para você, de repente, seguir em uma linha de raciocínio. Então, essa é a utilidade. Por isso que eles estão lá na base da pirâmide, né? A base da pirâmide, de certa forma, tem um lado assim analógico, vamos dizer assim, de hierarquia, né? De qualidade, conforme você sobe o degrau, você sobe a qualidade da evidência,
Mas tem um outro lado também, se você for ver, toda pirâmide tem um alicerce, né? E tudo começa numa ideia, numa hipótese, ou numa série de repetição de eventos que te chamou a atenção e que te conduziu em direção ao topo da pirâmide, sofisticando e melhorando a qualidade de buscar e processar a informação. Então, esse é o outro raciocínio da imagem da pirâmide, né? Do ponto de vista de hierarquia científica. Então, é outra coisa para vocês terem em mente. Acho que por hoje está de bom tamanho. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tayane, Eu alguma só, coisa? assim, estava pensando aqui, né, durante a aula, Pode falar. e se, assim, agora na pandemia, né, que está muito evidência o Covid, o pessoal descobriu esse artigo do Lancet que foi fraudado, imagina quantos artigos que já foram publicados nessas revistas que também devem ter sido fraudados e ninguém nunca descobriu, né, porque não estava tão em evidência, não sei. Perfeito, Ana. Isso aí é um raciocínio perfeito. E é isso que eu quero vocês, de certa forma, atentos, porque, de certa forma, vocês são de uma geração que vão ver muita mudança dentro da atividade médica e essas portas estão sendo abertas por conta da genética, entendeu? Então, todo aprofundamento de projeto genoma humano, microbioma humano, isso tudo bate na nossa especialidade. Então, a otorrino, ela vai ver saltos e vocês vão acompanhar isso e vocês vão ver situações do tipo, se a gente for pegar, né, do público leigo, né, paciente que te pergunta, mas doutor, café é bom ou é ruim? Comer isso é bom ou é ruim? E você vê sempre estudos lastreados em universidades de renome, publicados em revista de renome, um fala que é bom, outro fala que é ruim. E você, quando está ali na frente do paciente, o que você fala para ele? E essa é a ideia de tentar, o máximo possível, preparar vocês da melhor forma para já ter uma base, depois vocês vão dar sequência. Tem cursos específicos, né, que ajudam bastante. Então, aqui na residência, vocês vão estar o tempo todo tendo contato com isso, questionando isso, e se em algum momento resolverem fazer algum treinamento específico disso, o desempenho vai muito mais rápido. Mas isso aí que você colocou, Ana, é corretíssimo. Outras coisas também foram publicadas, né, e que realmente não se sustentaram, né? Beleza? Alguém mais quer falar alguma coisa? Hoje é debate aberto. Quem quiser comentar o que pensa, à vontade. Não, doutor, acho que a gente pode ir. Então, vamos em frente. Ana, me dá permissão aí para eu compartilhar. Peraí. Então, a gente